Você já vai ajeitando aí, Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Na hora que você falar, ok, Paulo, eu vou. Ok, Paulo, eu vou, então eu vou. Depois disto, celebrava-se uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina, né? um tanque, chamado em hebraico de Betesda, casa de misericórdia, né? A qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, tísicos, que esperavam o movimento da água, pois um anjo descia de tempos em tempos à piscina e agitava a água, e o primeiro que descesse, depois da agitação da água, ficava são de qualquer enfermidade que padecesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus viu-o deitado e, conhecendo que ele já assim estava desde há muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém, e ao mover-se a água, que me coloque no tanque. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse então Jesus: levanta-te, toma tua cama e anda. Imediatamente o homem ficou são e tomou a sua cama e andou. E agora eu quero que você vá lá para Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Terminada a travessia, vieram eles à região do lago de Genezaré. E recebendo-os os homens daquele lugar, espalharam a notícia por toda a região. E apresentaram-lhe todos os enfermos, e suplicava-lhe que os deixasse tocar sequer a orla de sua veste. E todos os que a tocavam ficaram sãos. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos aos teus cuidados para que o Senhor fale com cada um de nós, para que a tua palavra venha discernir a intenção dos corações, para que ela venha gerar vida, para que ela venha gerar cura, para que ela venha gerar fé, para que ela nos sustente. Nós pedimos isso para a tua glória e a glória do teu Cordeiro Santo. Pedimos que o Senhor venha agora repreender todo espírito contrário à vida, toda a ação das trevas que quer impedir o resplandecer do Evangelho. Que seja por ti mesmo repreendido. Livra-nos, ó Senhor, de achar que sabemos, livra-nos, ó Senhor, de achar que já está bom, livra-nos, ó Senhor, deste coração que não se espanta, não se surpreende mais, porque está acostumado com o métier religioso, mas dá-nos a graça de termos os nossos joelhos amolecidos, e diante da Tua presença e da Tua palavra, possamos ter corações quebrantados genuinamente. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, nós já trabalhamos esse texto de João, capítulo 5, há algum tempo atrás, e a gente trabalhou ele numa perspectiva. Nós falamos isso de forma objetiva da vida daquele cidadão que estava ali há 38 anos repetindo a mesma conduta, repetindo a mesma história, repetindo o mesmo procedimento, mas que de fato é desnudado na sua alma, aquilo que parece uma dedicação religiosa, uma perseverança religiosa, nada mais é do que alguém que já está acostumado com o movimento de sempre.
com o movimento de ir, de vir, como muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós fazemos da relação com Deus um lugar, um evento, uma ocasião, uma festa. Parece que a vida está desconectada existencialmente do relacionamento com Deus e do poder do Evangelho, do poder da ressurreição e dos impactos que elas podem gerar na nossa vida. Parece que a vida cristã se tornou eventual. Eu vou domingo no culto, lá vai acontecer alguma coisa extraordinária, lá o meu problema será resolvido. Eu preciso ir na igreja, como se a igreja fosse um lugar, como se a igreja não fosse a reunião dos filhos e das filhas de Deus. Passamos a viver desta forma, mas com o passar do tempo as coisas não vão acontecendo. As suas dores, as suas dúvidas, as suas angústias, é a essência dessa alma que tenta sorver o mundo, sem jamais estar satisfeita em nenhum momento saciada. A fome é crônica, as coisas continuam iguais, eu continuo angustiado, eu continuo inseguro, incerto, eu continuo vivendo como conselheiro majoritário da minha história, tendo medo, ocupando esse lugar. Existe pouca celebração, existe um passarinho com a boca aberta à espera de migalhas de um Deus fuinha, de um Deus mesquinho, mas que a minha família já vivia assim, eu comecei a viver assim, e já fazem 38 anos que eu sou crente, de tal forma que a minha vida é assim, eu vou lá, eu vou naquele lugar, eu vou onde todo mundo vai. A religião é essa estrutura da maioria, é majoritária. Quanto mais crise tiver no mundo, mais serão as religiões. E está todo mundo lá. Mas quando você pergunta, quando Jesus chega e questiona este cara que foi lá no primeiro ano, foi lá no segundo ano, foi lá no terceiro ano, foi lá no quarto ano e está há 38 anos fazendo o mesmo movimento religioso, indo ao templo, indo ao pórtico, esperando o anjo passar, esperando a água mover, porque é um tanque de água parada, de água amarga, para que quem sabe a sua vida, o seu problema possa ser resolvido. Mas Jesus vai com a palavra simples, mas tão profunda quanto é o corte da espada de dois gumes do Espírito, e evoca então a real condição daquele cara e diz: você quer ser curado? E ele não diz quero, e ele não diz não quero. Ele diz apenas: não dá, eu não consigo, eu não tenho condições. Porque a grande maioria das pessoas estão vivendo uma pseudo-relação com a pseudo-divindade, que na verdade só pode o que ela pode. Se ela pode fazer algo por si, então essa divindade fará algo por ela. Mas na verdade é só outra divindade criada à imagem e à semelhança do homem, ao invés de ser uma nova criatura criada à imagem e à semelhança de Deus. Você quer ser curado? Ele diz: Senhor, eu não tenho essa agilidade, eu não tenho essa destreza, eu não tenho essa condição, eu não tenho essa capacidade. Antes, quando eu penso, alguém já foi, já deu um jump, já mergulhou, ninguém vem me dar uma força, porque na hora que os caras me pegam aqui, já 18 pularam no tanque. Porque a religião é isso. A religião é para os espertos, para os capazes, para aqueles que são os melhores,
mesmo que seja entre os piores. A religião, a divindade da religião é assim. A graça não é superabundante. A graça não é para todos. A graça, paradoxalmente, é para aqueles que merecem. Olha que loucura. Falamos de graça, mas perdemos o conceito do que é graça. A graça virou um doce na nossa boca. Virou um fonema desprovido de conteúdo. Falamos das coisas de Deus, estamos no templo de Deus, estamos no pórtico de Salomão. Estamos celebrando uma festa que tem um cunho, ou chão, ou deveria ter, Deus. Mas gera pessoas cansadas e sem alegria, sem esperança. Sem esperança. Só não rompem com Deus, porque senão precisam romper com 38 anos de uma prática, que só poderá ser concebida como loucura. Se eu negar essa divindade, eu me nego. E nego inclusive o ambiente que eu vivo hoje. Mas não tenho nenhuma celebração nessa divindade. Não tenho prazer. Orar, para mim, se tornou uma penitência. Ler as Escrituras é mais um fardo. Eu tenho medo dessa divindade. Se ela se aproxima de mim, eu tenho que preparar a minha melhor tanga, eu tenho que preparar a minha melhor cara, o meu melhor comportamento, eu tenho que me apresentar adequado. E Jesus fala, você quer ser curado, cara? Eu só estou te perguntando, você quer ser curado? Senhor. Aí Jesus não brinca com esse cara, ele fala assim, cara, levanta. E nós falamos naquela época, e o que significa levantar? O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho, o que é levantar para um aleijado? Levantar para um aleijado é algo impossível. Pois é, a obra que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida é impossível. Para mim e para você. Mas é possível a Deus. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Deus te chama a andar na direção daquilo que é impossível. Aquilo que você não consegue fazer. Levanta. É impossível para um aleijado há 38 anos levantar? Então está aqui a minha palavra. Levanta. É impossível, levanta. O que é o impossível na sua vida? É impossível você perdoar quem te ofendeu, é impossível você ser fiel à sua esposa, é impossível você ser, fiel à sua esposa, é impossível você dizer não a si mesmo, é impossível você andar na direção do bem. Então, em Deus tudo isso é possível. Não como uma obrigação, mas como uma nova vida. Um novo deslumbre, um novo critério, uma nova forma de enxergar. Eu já não vou enxergar a vida deitado numa maca, eu vou enxergar a vida a partir de cima. É um novo horizonte. Só que andar cansa, irmão. Ficar em pé cansa as pernas. Às vezes é melhor ficar deitadinho, às vezes é melhor ficar do jeito que sempre está. Às vezes é melhor ficar igual a gente está aí há 38 anos. Tá bom. O Evangelho também te dá essa possibilidade. Jesus fala assim, quem quer? Você quer? Quem quer, venha. Venha a mim e beba. Jesus diz assim, você quer ser meu discípulo? Para de olhar para você então, caboclo. Para de olhar para você, minha amada. Olha para o Senhor, porque não é no seu braço que isso é possível. Isso é possível na sua união com Jesus. No seu abandono, como foi dito aqui nos louvores, em Jesus. De quem você quer aprender? Cara, eu estou te conhecendo, meu irmão. Como é seu nome? Você é meu brother, né? Que demais, André, te ver aqui, cara. Que alegria.
Deus é esse que nos chama à loucura de andar na direção daquilo que nada tem como chão o meu e o seu braço. O que conta com o meu e com o seu braço é a lei, é a religião, é a regra, é a norma, é a moral. Jesus fala, fica em pé, levanta. E aí ele diz, toma o teu leito. E a gente falou, tomar o teu leito é fazer agora algo que você pode. Deus faz o impossível para você fazer o que você pode. Tem gente que não faz nem o que pode. Tem gente que começa alguma coisa e ela só precisa dar um próximo passo, mas ela não dá o próximo passo e ela espera que aquilo aconteça e aquilo não vai acontecer. Por quê? Porque Deus me chama e te chama a fazer parte da vida. É uma união com o Senhor. Deus nos chamou a partilhar da história, da vida, da comunhão, a ser como um com Deus. Toma o teu leito. Toma o teu leito e não fica parado. Anda. E aí nós falamos que logo esse caboclo já encontra uma oposição. O cara diz assim, onde é que você vai com esse leito na cabeça? Hoje é sábado e não está certo fazer isso no sábado. Quando a gente começa a viver o Evangelho, sustentado pelo poder de Deus, unido a Deus, fazendo o que a gente pode, porque o impossível já foi feito em nós, e a gente agora só está andando na direção do Evangelho, vem aqueles que estão andando na direção contrária. Vem a religião e dizer que você não pode fazer isso, você não pode agir assim, você tem que ficar aqui, 38 anos, vivendo do mesmo jeito, sendo o mesmo religioso, sem a mínima esperança de que de fato você vai experimentar a glória de Deus. Você tem que estar aqui sustentando o evento do ano que vem, porque não é só o cara que vai ser curado lá no tanque, em detrimento dos milhares que não foram curados, que sustentará o evento do ano que vem. É essa multidão que vem aqui hoje também, e a gente gosta de multidão. Então a religião quer que você sustente a máquina, que você sustente o templo, que você coloque ele nos seus ombros, que você dê os seus talentos, seus recursos, sua vida para sustentar uma estrutura que Jesus falou, derruba. O Evangelho não. O Evangelho é um convite à aventura, é um convite a andar com Deus. Esta foi a abordagem que nós fizemos, mais ou menos, estou fazendo meio assim, ampassando o processo. Mas eu queria comparar um pouco essas duas realidades, do ponto de vista do que é ser igreja e do que é ser pessoa. Esses dois grupos, o grupo do tanque de Betesda e o grupo do lago de Genezaré, eles têm algumas coisas em comum. Eles são um grupo de gente necessitada, gente que precisa de ajuda, gente que carece de algo. E eles também, de alguma forma, eles se expressam e eles estão próximos de um encontro com o Senhor. Mas é interessante que Jesus não é reconhecido no tanque de Betesda. Ninguém sabe quem é Jesus. Jesus está ali, Jesus está próximo, mas Jesus não é alvo do interesse, nem das selfies. Ninguém vai falar com Jesus. É interessante porque muitas vezes a religião provoca isso em nós. As pessoas que estão ali no tanque de Betesda, elas têm uma preocupação única, elas estão olhando todo para o mesmo ponto, como vocês estão fazendo, mas elas não conseguem olhar para o lado. Tem igrejas lotadas de gente olhando para o mesmo ponto,
mas de gente que não consegue olhar para o lado. Gente que não consegue ver qualquer outro problema a não ser o seu próprio. Gente que só se interessa pela sua causa. Gente que quer se dar bem. Gente que quer para si. E o evangelho não pode ser vivido nesse contexto. O genuíno evangelho diz que se você quiser viver o tipo de vida que busca salvar-se a si mesmo, você vai perder a sua vida. Você vai fazer da sua vida um desperdício. Mas quando por amor você então vive para o Senhor e no Senhor, e como é que o Senhor viveu? Para si? Responde, não. A gente começa a se tornar uma comunidade. O problema da Camila é meu problema, da mão. O problema do meu irmão é meu problema. Mas o grupo da religião, o grupo do tanque de Betesda, não é assim. Ele não se importa com o irmão. O irmão é legal para ele quando está tudo bem. Se o irmão tiver problema, o irmão não é mais legal. O irmão é legal quando está no meio do bolo, quando é só graça e paz. Mas se o irmão falar assim, brother, estou com uma dificuldade aqui, o caboclo já começa a falar, vamos evitar o irmão. Vamos chegar mais cedo, que nesse horário a gente sempre encontra o irmão no estacionamento. Ou vamos um pouquinho depois ou um pouquinho antes. O pessoal da religião, o pessoal do tanque de Betesda, é o pessoal que quer se dar bem. Deus é meu. Deus é para mim. Não, o Pai é. E quando o Pai é nosso, o que o irmão é? Meu. Aí o pão também é nosso. Tudo é nosso. Mas não é assim. Lá, você não tem irmãos. Você tem adversários, competidores. Às vezes tem um irmão que tomou a sua vaga de diácono. A sua vaga de pastor. A sua vaga de líder de célula. O seu irmão não é seu irmão. Ele é nominalmente, lógico, a doutrina, a cultura nos ensina a dizer irmão. Mas eu estou falando de uma vida do evangelho. Eu estou falando de verdade. Na verdade, aquele irmão é um problema para mim, porque ele não pode chegar no tanque ou na água antes de mim. Porque se ele chegar lá, o primeiro é o único. Se ele chegar lá, é certeza que eu não chego. Essa é a estrutura que nós vemos vigorando como modelo de igreja. E às vezes Jesus não é visto porque o que eu quero ver é um milagre. Jesus não é visto porque, de fato, o que eu quero é me dar bem. Mas nós não entendemos que ninguém se dá bem dessa forma. Dessa forma todo mundo se dá mal. Dessa forma, as coisas não caminham do ponto de vista do Evangelho. Você continua 38 anos do mesmo jeito. E ainda que você for curado do lado de fora, o seu coração, o seu interior, permanece a mesma coisa. O mesmo velho e duro coração de sempre. Que já depois de algum tempo de curado, já não consegue mais nem celebrar, já pode, eu tenho certeza e convicção, que acumula para si murmuração, desconfiança de Deus. Jesus curou 10 caboclos com lepra, e 9 desapareceram. Um curado volta para trocar uma ideia e falar, valeu. Mas no Lago de Genezaré não. No Lago de Genezaré, quando Jesus chega, a galera logo reconhece. E a galera logo reconhece, e a galera não fala assim, Senhor, me cura.
A galera diz assim: Senhor, dá um timezite aqui, dá uma paradinha aqui, Senhor. Sabe por quê? Tem muita gente doente aqui na nossa região. E a gente quer sair aí e avisar todo mundo que o Senhor está aqui. E daí, Senhor, nós vamos fazer aqui, ó, um corredor. Nós queremos fazer aqui, Senhor, ó, uma filona aqui, ó. Vamos colocar gente dos dois lados. O Senhor só vai passando no meio aqui e deixa a galera ir relando em Ti. O senhor não dá esse tempo para a gente? Imagine isso, gente. Se ela no tanque, o cara fala: Senhor, não queremos saber do anjo agora não, toca aqui em mim, aqui já zera, já está tudo certo. Eu quero é ser curado. Não, ali o caboclo fala: não, Senhor, a gente tem mais pessoas aqui. Nós temos problemas, nós queremos e precisamos de cura, mas se o Senhor nos curar e passar, o que vai acontecer com os nossos irmãos? Eles vão perder a oportunidade. Quanto milagre deixa de acontecer por falta de gente que se envolve com o milagre? Porque se a gente for parar para pensar, a grande maioria dos milagres de Jesus houve a anuência do ser humano. É um pão e uns peixinhos de alguém que tem. É uns brother que desce o caboclo no meio, abre as telhas e desce. É gente que vai lá: Senhor, cura lá minha filha. É gente que vai avisar Jesus. Enfim, sempre tem a anuência humana. Quantos milagres poderiam estar acontecendo se a gente estivesse olhando um pouquinho para o lado, o problema do irmão, e se envolvendo com esse problema? E o que é mais bacana é que não importa nessa fila que esses irmãos armaram, se você é o primeiro ou se você é o último. Porque Jesus vai tocar todo mundo. Porque é Jesus quem vai passar tocando. Porque não depende do que você faz por você, depende do que Jesus faz por nós. É desse tipo de espiritualidade que nós estamos falando na essência da criação desta comunidade. Uma comunidade que consegue olhar para o lado, que consegue discernir o corpo, que consegue não ver somente a si mesmo, de gente que tem problemas, mas que diante do Jesus está diante de uma oportunidade maravilhosa e que não pode ser sorvida só por si. O evangelho é pão partido, eu não posso pegar um pão, enfiar debaixo do braço e sair. Mas tudo isso dá trabalho, tudo isso envolve movimento, andar, colocar a cama na cabeça, é andar contra a multidão. Agora, irmãos, na boa, mais um lugar, mais uma religião para você se dar bem, não precisa da gente aqui. Tem muito aí já. Nós precisamos de fato encarar o evangelho, o discipular de Jesus e nos perguntar de que caminhão a gente caiu. Porque hoje falar do evangelho parece utopia. Os caras olham e dizem assim: não vai dar certo. Você precisa de um coaching, pastor. Você precisa aprender PNL. Você precisa... Parece heresia falar da graça, falar da liberdade, falar da consciência, falar de um Deus que é Pai.
de um Deus que faz por você e que não pode ser servido por você, enquanto toda a estrutura depende da sua mão de obra. É por isso que eles torcem para não dar certo. Porque se der certo, pode dar testemunho contra nós de que o templo está profanado, de que essa estrutura aí cansa. É produtividade, é número. A sua célula já multiplicou, você já virou não sei o que lá. Qual que é o seu cargo? Não há descanso, não há celebração genuína, não há mudança de coração. O que há é a mesma tentativa de ser melhor do que os outros. O que existe é a mesma tentativa de se dar bem. O que existe é a aparência, a formalidade, o culto, o rito, o dogma. Não, Deus não é pai. Eu não posso falar aba de coração aberto, de peito aberto. Deus é no máximo um padrasto. Não é a graça que anda ao nosso encontro, não é essa escada rolante que nos leva e que nos eleva. É essa escada fixa e sem fim que a religião propõe para os melhores. Mas o Evangelho fala não. Não é esse tipo de espiritualidade, nem de vida que eu vim propor, porque isso sempre esteve aí. Em qualquer lugar é assim. Isso nunca foi novidade, isso nunca foi bom, por isso nunca foi uma boa nova, nunca foi um evangelho. Porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvido se percebeu, um Deus como Deus revelado em Cristo Jesus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde que o mundo é mundo, você tem que labutar. Não significa que no Evangelho você não vai trabalhar, mas vai aprender a trabalhar igual Paulo, dando graça por quem é diante de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi feita vã. Antes trabalhei mais do que todos vós, porém não eu, mas a graça de Deus em mim. É diferente quando nós vivemos pelo poder da ressurreição, da vida, do Espírito. Porque as suas realizações não são suas. A consciência que lhe habita é a consciência do milagre. É Pedro dizendo assim: gente, por que você está olhando para nós como se por nossa própria virtude esse está em pé diante de vós? Não é por nossa causa, é por causa de Jesus, o Nazareno. Por que você está olhando para mim? Mas eu tenho a consciência que trabalhei mais do que uma rapaziada aí. Não, a graça é esse convite à vida, à espiritualidade em Jesus, onde o mais importante não sou eu, o mais importante é esta vida comum, esta vida onde todo mundo pode usufruir do bem de Deus. Onde a evangelização não é um negócio para aumentar o número da nossa igreja, é o fluir da vida, é o abacateiro dando abacate. E tendo prazer nisso. Caso contrário, irmão, a gente vai viver das performances, a gente vai viver do desempenho, a gente vai viver da pressão, a gente vai viver da ilusão de uma religião que até por sugestão cura um ou outro. Como diz um amigo meu, quem quer ser curado até placebo cura. Quem não quer nem remédio dá um jeito. Você cura ele de uma coisa, ele adoece de outra. Mas a questão que nós podemos pensar aqui agora é quanta celebração há na minha vida. É se de fato eu quero ser curado dessa alma desesperançada e conformada com este mundo, ou com a religião deste mundo, ou com a moral.
eu sou um bom cidadão, eu não devo para ninguém, eu não mato, não roubo, eu sou um cara legal, eu sou um cara que vou à igreja. Bom, ninguém está falando disso. A gente está falando da distância que existe entre ser um bom cidadão e ser um filho de Deus. A gente está falando de ter uma mente treinada, de discernir aquilo que parece ser de Deus, mas que quando comparado como o tanque de Betesda e o lago de Genezaré, fica explícito a falha, a falsidade, a hipocrisia de uma em detrimento da outra. Para que a gente possa avaliar no nosso coração e não ter um compromisso com o erro, ou com 38 anos de uma prática infrutífera, mas ter um compromisso com a verdade. Ainda que isso envolva uma mudança geral na minha vida, que envolva desconforto, que envolva sair da maca, que envolva andar, que envolva peitar gente que vem do outro lado para cá, mas que não terão uma outra referência, se não for você ouvir a palavra de Deus que diz: levanta, toma o teu leito e sai andando. Recomeça, nasce de novo, pelo poder da minha palavra. Reconheça que o que você precisava não é de uma reforma, você precisava é de uma destruição. O templo não precisava ser reformado, o templo precisava ser destruído. E os caras resolveram matar quem disse isso, mas ele ressuscitou. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você não precisa ser um cara mais equilibrado. Você precisa morrer e você precisa nascer de novo. Você precisa de uma nova vida. Você e eu não podemos ser reformados. Nós precisamos ser feitos novos. Eu não ponho vinho novo em odre velho, e nem ponho remendo de pano bom em pano roto. Eis que faço nova todas as coisas. A gente vai se acostumando, irmãos, com a pasmaceira da religião. E a gente vai vivendo uma vida preocupada com a gente mesmo. O que eu havei de comer, o que havei de beber, o que havei de vestir. Ai meu Deus, ui, 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 mimimi. E Deus está falando: vai viver, cara. Olha os passarinhos, olha os pardais aí. Eles não plantam, não ajuntam, não colhem, não guardam em celeiros. E você aí com medinho do quê? A sua vida está vazia, está sem significado? A primeira razão, está vivendo para você. Toda vida vivida para si é sem sentido. Todo cantor que canta para si não tem sentido o seu canto. Está com medo? Está pesado? Não lançou ainda, não lançou sobre Jesus o seu fardo. Lançai sobre mim. Está andando angustiado, porque não está ouvindo o salmo que nós lemos aqui, o Salmo 23, no começo, na abertura da reunião. Espera aí, o Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada, estou pregando para vocês, estou pregando para mim, irmãos. Ele me faz repousar. Ele me faz descansar. Ele guia-me mansamente a águas de descanso. Por quê? Porque você não é uma boa pessoa, não é um bom cidadão? Moralmente falando, você deve ser muito melhor que eu, talvez. Mas não é esse o nosso problema. O nosso problema
é morte e ressurreição para resolver. O meu e o seu problema é sofrer um transplante de coração. Não é ser mudado no comportamento. É ter o coração de pedra arrancado, ter colocado dentro de nós um coração de carne, dar a nós um espírito novo, como Jeremias disse, e vir Deus com o seu próprio espírito habitar em nós, para que a gente possa viver para fora da gente, sem sentir com isso prejuízo, mas encontrar nisso unidade com Jesus Cristo. Meu Senhor viveu assim, é assim que eu sou. Que tipo de espiritualidade a gente vai querer? E sabe o que é o grande problema? A gente tolera. A gente vê o cara lá, 38 anos, indo no mesmo lugar, aquela reunião no ano que vem acontecendo de novo. E a gente fala assim, fazer o quê? Eu digo para você o que fazer. Seja o evangelho. Levanta, pega o teu leito, e mesmo se for sábado, põe em cima da sua cabeça, andando. Protesta. Seja um signo, um sinal do reino de Deus. Aguente o rojão. Aguente a oposição. Aguente os questionamentos. Aguente as dúvidas. Aguente. Porque só assim essas pessoas poderão correr lá para o lago de Genezaré. Só assim essas pessoas terão o mínimo testemunho da esperança. Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E ainda que você esteja fedendo há 4 dias, e que o mundo todo olhe para você e diga, não tem mais solução. Se a ressurreição falar assim, tira a pedra. E falar, vem para fora, Lázaro. Vem para fora, Sheilinha. Vem para fora, Rogério. Vem para fora, Rodrigão. Vem para fora. Você vai sair para fora. Você vai ser testemunho da vida. Você vai ser testemunho do Evangelho. Você vai ser o que Jesus disse que nós seríamos. Sal da terra e luz do mundo. Agora, mana, a gente acha que o máximo de ser crente é vir na igreja e cantar? Sentar e ouvir? Não. O culto é a vida. O culto é quer coma, quer beba. Ou faça outra coisa qualquer. Tudo pode ser feito na dimensão da glória de Deus. E vou dizer mais para você. Tudo que você faz por causa da sua religiosidade, por causa da obrigação, por causa do seu interesse, por causa do seu medo de Deus, mesmo que for vir a um encontro como esse, é pecado. Porque tudo o que não é de fé é pecado. E fé é abandonar-se ao amor de Deus. O Brennan Manning vai dizer assim, Deus só vai ter uma perguntinha para você naquele dia. Ele vai querer saber de você sim, Camilinha. Você realmente confiou no fato de que eu te amo? Só essa. Você descansou no fato de que eu te amo? Não importa, mais nada. Deus amou você de uma tal maneira que para tornar você aceitável a Ele, justificado diante dEle, limpo, mais do que a neve, Ele deu o seu filho para morrer numa cruz. Mas o filho não ficou na morte. Ele falou, ninguém tira a minha vida de mim. Eu espontaneamente a dou para depois a tornar a tomá-la. Ele ressuscitou.
para que hoje, na minha e na sua vida, nós pudéssemos viver pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Para que a vida pudesse ter sentido. Para que eu não precisasse interpretar uma religião, mas para que eu pudesse ser filho ou filha de Deus. Amém? Se você quer viver esta espiritualidade, esta vida, eu gostaria que você ficasse em pé, eu quero orar com você. Pai querido, estamos todos nós aqui clamando a Tua misericórdia. O Senhor conhece cada coração, cada luta, cada fala que é necessária. O Senhor conhece as nossas doenças, sabe que muitas vezes temos tentado, mas não temos conseguido. Temos nos esforçado, mas sempre tem alguém mais esperto que a gente. Temos recorrido ao nosso braço, mas temos falhado de tal forma, Senhor, que hoje já não existe, talvez, no coração de alguns aqui, alegria. Existe uma perseverança triste, mas desesperançada. Apenas conformada, mas a Tua palavra diz que é para a gente não se conformar com nenhuma forma que esse mundo possa pôr em nós. Eu sei, Senhor, que essa forma, às vezes, nós nos acomodamos a ela e ficamos confortáveis nela. Mas em nome de Jesus, venha ao nosso encontro, nos questiona, nos pergunta sobre as nossas obras. A Tua palavra diz que todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não vem para a luz a fim de que suas obras não sejam arguidas. Mas estão aqui pessoas que se colocaram em pé, porque querem ser questionadas diante de Jesus. Querem ouvir a palavra do Senhor dizendo, você quer ser curado, cara? Você quer ser curado, amada? Você quer ser curado, amado? Senhor, desconsidera toda e qualquer resposta nossa, que seja nada mais do que a ladainha de um coração desesperançado, cansado, sobrecarregado e que conta apenas consigo mesmo, Senhor. Mas venha com a Sua palavra e diga para nós, levanta, que o nosso coração se ponha em pé como um novo coração, Senhor. Que a gente morra para aquela vida de aleijado, que a gente nasça para alguém que pode agora fazer o que pode. Colocar, Senhor, sobre a cabeça a própria cama e andar firmado nos seus pés, porque os seus pés estão sustentados pela rocha que é a Tua palavra. Faz isso aqui, Senhor, no coração de cada um. Livra-nos, Senhor, deste Deus a conta-gotas, deste Deus para os bons. E dá-nos a graça, Senhor, de ver em Jesus a Tua face, do Deus que anda com prostituta, com leproso, com rico, com pobre, com gente, que não faz acepção de pessoas, antes está disposto a parar a sua viagem, quando vê gente interessada no problema de outra gente. Porque é assim que o Teu reino se move, Senhor. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso. O Pai não é meu, o pão não é meu. Porque o Teu reino é o Deus de toda a glória, descendo na pocilga da condição humana, para nos tirar desse povo que olha para uma água parada, sem esperança, contando com a sorte, com a malandragem, com as maracutaias, e nos coloca, Senhor, num lago de águas correntes, e faz de nós não só aqueles que contemplam essa água viva, mas fontes de água viva a jorrar para a eternidade, como a Tua palavra diz. Pai, existem aqui famílias, existem aqui pessoas, tem aqui, Senhor, corações pelos quais o Senhor se interessa. Em nome de Jesus, eu clamo, nós clamamos, tenha misericórdia de nós, pecadores. Vem em nosso auxílio, dá-nos um novo coração, dá-nos um novo espírito, dá-nos uma nova motivação,
Dá-nos uma nova mente, Senhor. Livra-nos, Senhor, da aparência, do fingimento, e dá-nos a alegria de entrar na Tua presença, como crianças, e dizer assim: Pai, venha a mim o Teu reino, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, amém.